A floresta amazônica, uma catedral de segredos viva e pulsante. Viemos em busca de ruínas, cidades perdidas sussurradas em tons abafados. O que encontramos era muito mais antigo, muito mais estranho. Um monólito de madeira engolido por trepadeiras, intocado pelo tempo. A Arca de Noé. Matéria de lendas, um mito tornado realidade. Nosso guia, um homem curtido chamado Mateu, afirmava que seus ancestrais falavam dela. Um lugar de poder, evitado por todos. Nós zombamos, cegos pela ambição. Agora, de pé na sombra daquele casco colossal, nós entendemos. Medo, primal e afiado, cortou nossa excitação. Não era para encontrarmos este lugar. Tínhamos aberto caminho através de semanas de selva implacável. O ar, denso e pesado, oprimia como um sudário. Cada golpe de facão parecia uma batalha perdida contra o verde implacável. Mateu, com os olhos cheios de uma estranha mistura de medo e reverência, nos conduziu mais fundo no labirinto Esmeralda. Estávamos procurando por um antigo templo que se dizia estar perdido em algum lugar desta selva indomável. Em vez disso, encontramos algo muito além de nossa imaginação. Tudo começou com um sussurro. Uma pausa na cacofonia da selva, um silêncio pesado que parecia emanar do próprio ar. Então, através da densa folhagem, nós vimos uma parede de madeira, impossivelmente alta e impossivelmente longa, engolida pelo aperto tenaz de cipós antigos. A madeira, escurecida pelo tempo, estava desgastada, mas estranhamente imaculada. A arte além de qualquer coisa que já tínhamos testemunhado. Isso não era um templo. Isso era algo completamente diferente. A escala da estrutura era inspiradora. Elevando-se sobre nós, seus ossos de madeira rangiam e gemiam sob o peso de séculos. Trepadeiras, grossas como o torso de um homem, pendiam como cortinas macabras, obscurecendo a verdadeira forma deste Leviatã. Mateu caiu de joelhos, murmurando orações. Nós, no entanto, estávamos consumidos por um tipo diferente de admiração. Uma sensação de pavor se misturava à nossa alegria. Esta não foi uma descoberta comum. A idade da madeira, o tamanho impossível da embarcação, desafiavam toda a história conhecida. Isso era coisa de lendas, um mito que ganhou vida. Enquanto documentávamos o exterior, fazendo medições e coletando amostras, uma única pergunta ecoou no silêncio da selva. O que havia dentro? O interior da arca era um túmulo de silêncio. O ar, parado e pesado com o cheiro de decomposição, pairava espesso e opressivo. Poeira, intocada por milênios, cobria todas as superfícies. Nós nos movíamos como fantasmas, nossas vozes abafadas diante de tamanha quietude ancestral. As enormes vigas de madeira, algumas ainda com os mais tênues vestígios de tinta ocre, falavam de uma arte que não conseguíamos compreender. Isso não era um mero navio, era uma prova de um tempo esquecido. O silêncio, no entanto, não era completo. À medida que nos aventurávamos mais fundo nas entranhas da embarcação, começamos a ouvi-lo. Um zumbido baixo e ressonante, quase inaudível, mas inegavelmente presente. Parecia emanar do próprio coração da arca, ficando mais forte a cada passo que dávamos. O zumbido vibrava através da estrutura de madeira, subia por nossas botas e penetrava em nossos ossos. A datação por carbono confirmou nossas suspeitas. A madeira tinha mais de 5.000 anos, muito anterior a qualquer civilização humana conhecida na Amazônia. As implicações eram impressionantes. Será que a Arca de Noé realmente havia ancorado neste canto remoto do mundo? A audácia da ideia era suficiente para nos fazer questionar nossa própria sanidade. No entanto, as evidências eram inegáveis. Nas profundezas da arca, descobrimos uma câmara diferente de qualquer outra. Era desprovida da poeira e da deterioração que permeavam o resto da embarcação. No centro da sala, repousando sobre uma plataforma elevada de obsidiana polida, havia um sarcófago. Não de madeira, mas de um metal estranho e preto que parecia absorver a luz.
Entalhes complexos, representando criaturas familiares e aterrorizantes, adornavam sua superfície. Este não era um túmulo comum. Isso era um aviso. As inscrições no sarcófago eram um testemunho arrepiante de uma língua esquecida. Mateu, com os olhos arregalados de terror, recusou-se a traduzi-los. Ele implorou que fôssemos embora, alertando sobre um poder além da nossa compreensão. Nós deveríamos ter escutado. Movidos por uma mistura potente de curiosidade e arrogância, seguimos em frente. Conseguimos localizar uma estudiosa, doutora Helena Ramírez, especialista em línguas antigas. No momento em que ela pôs os olhos nas inscrições, seu rosto ficou pálido. Sua tradução nos deu calafrios. O sarcófago, ela explicou, continha a essência adormecida de um ser de imenso poder. Um ser que antecedeu a própria humanidade. As esculturas eram um aviso. O que está selado, que permaneça selado. Para que a escuridão não consuma tudo, o medo lutava com o fascínio. Estávamos à beira de uma descoberta que poderia reescrever a história, mas o preço poderia ser alto demais. O ar na câmara ficou denso, pesado, com uma tensão palpável. Então, o desastre aconteceu. Um passo em falso descuidado, um deslocamento nas madeiras antigas, e uma viga de suporte cedeu. Caiu sobre o sarcófago com um estrondo doentio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, um gemido baixo ecoou do sarcófago, como a terra se mexendo de um sono milenar. O metal preto ao redor da fissura começou a brilhar com uma luz estranha e interna, e a temperatura na câmara despencou. Tínhamos libertado algo antigo e terrível. O pânico nos dominou. Corremos de volta desesperados para escapar dos limites da câmara amaldiçoada. Mas a arca, ao que parecia, tinha outros planos. A passagem que nos levara para dentro se fechou com um estrondo, as madeiras rangendo com um ar de finalidade. O ar ficou gélido, a atmosfera densa com um terror sufocante. Então, das profundezas do sarcófago, uma luz irrompeu, ofuscante e fria. A última imagem capturada por nossas câmeras de capacete foi a de um vórtice rodopiante de energia branca, consumindo tudo em seu caminho. Então, silêncio. Quando a equipe de resgate finalmente chegou ao nosso local, guiada por nosso sinalizador de emergência, eles não encontraram nada. A arca, o sarcófago, toda a nossa equipe, tudo havia sumido, desaparecido sem deixar vestígios. A única evidência de nossa presença era o zumbido fraco e persistente emanando do coração da selva. O mundo ficou cativado pela nossa história. As filmagens de nossas câmeras de capacete, transmitidas para todo o mundo, geraram uma tempestade de debates e especulações. Alguns chamaram de farsa, outros de um sinal do apocalipse. Mas aqueles de nós que estiveram lá, sabemos a verdade. Tínhamos tropeçado em um segredo que era melhor deixar enterrado, um poder que estava adormecido há milênios. E em nossa arrogância, nós o despertamos. Agora, a selva sussurra segredos. O zumbido permanece, um lembrete constante do poder que jaz adormecido no coração da Amazônia. A arca pode ter sumido, mas a entidade que ela continha está livre, e em algum lugar, lá fora, nas sombras, ele observa, esperando. A questão não é se ele retornará, mas quando. E quando isso acontecer, estaremos prontos?